ao vivo para fazer a aula que seria lá no YouTube, aqui no Instagram. Preciso convidar o Thomas Andi, a gente vai falar hoje sobre a zeólita, tá? Deixa eu só chamar o Thomas aqui, para que a gente possa falar. Eu vou falar tudo de novo. Chegou a Suzete, chegou Alberto, opa, tá todo mundo chegando. Oh, que maravilha! Agora tá bom? Tá excelente. Ai, que O bom. seu Todo mundo áudio tá ouvindo bom, bem? Todo mundo vendo bem? não tem eco, perfeito. Ótimo. Então a gente vai poder. Vou falar eu de novo. Tá bom. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, que tinha muita gente lá no YouTube, tem pouca gente aqui. Então eu vou começar de novo, porque vocês já ouviram essa parte lá. E aos poucos as pessoas vão chegando. E o conteúdo mesmo, mais importante, vai ser quando o Thomas começar a falar, né? Que vai dar a super aula aí sobre a zeólita pra gente. E enquanto isso, eu vou falando aqui para vocês sobre os estudos e depois o Thomas vai complementar aí com todas as informações super importantes que ele tem, tá? Sobre a zeólita. Vamos começar do zero, né? Como já falaram aqui, ó. Começa do zero, a Socorro tá pedindo. Tá bom. Então, gente, vou dar o primeiro recado. Thomas, dia 11 de setembro é meu aniversário. E lá no YouTube, Olha, eu estou com 98.600 seguidores. Então, eu estou pedindo para o povo me dar de presente 100 mil seguidores, chegar aos 100 mil, né? Então, eu estou pedindo para eles parabéns, compartilharem para que eu consiga parabéns. Eu me chegar. inscrevi agora. Eu me inscrevi agora no YouTube. Oba, já ganhei um, viu? Para eu poder chegar aos 100 mil de presente de aniversário. O povo tem que pedir aí para o povo me seguir, porque falta Maravilha. muito pouco, não é nada impossível. Muito bem. Vou falar de novo da periodontite, já até decorei, ó. Então, primeiro, eu selecionei alguns estudos falando sobre a zeólita aqui, tá? Então, o primeiro estudo que eu peguei foi um estudo falando sobre a periodontite. Eles usaram a zeólita durante 10 semanas e eles puderam observar que houve uma redução significativa do sangramento e da profundidade da bolsa ali periodontal, indicando uma melhora do estado inflamatório, tá? E também eles puderam perceber uma alteração no perfil do microbioma, ou seja, houve uma redução dos patógenos periodontais. Então, eles concluíram que a zeólita ela serve também para trazer um reequilíbrio da mucosa, da microbiota oral. O segundo estudo que eu encontrei foi um estudo que falava sobre biofilme de Staphylococcus aureus. O que é um biofilme e o que é o Staphylococcus aureus? O Staphylococcus aureus é uma bactéria que a gente tem presente na pele. Porém, nos pacientes internados e que estão com dispositivos de silicone, de borracha, como, por exemplo, sondas, né? Sonda nasointeral, sonda nasogástrica, sonda vesical, esse Staphylococcus ele coloniza essa superfície e como o paciente está com um sistema imunológico debilitado, esse aumento desse Staphylococcus aureus pode causar doenças, tá? Então, o que, que acontece? Eles usaram a zeólita nesse biofilme e eles perceberam que durante 24 horas houve redução do Staphylo aureus e houve um aumento da citotoxicidade para o Staphylococcus aureus, conforme foi aumentando o tempo de exposição à zeólita. E isso teve uma relação também com a liberação da zeólita de zinco. Tá? O zinco ele também teve um papel ali na crescente citotoxicidade da zeólita para a bactéria. Tá? Uhum. Então, a zeólita ela foi capaz de regular e de reduzir as infecções do Staphylococcus aureus. Um outro estudo que eu já tinha começado a falar, vocês estão me ouvindo bem agora, né? Tá. Thomas, se você quiser me interromper a qualquer momento, se você fizer assim, eu vou parar de falar para você poder falar, tá bom? Tá bom, tranquilo, pode A hora que falar. você É só quiser, coisa boa. a hora que você quiser, você faz assim, eu paro e você fala, tá? Porque quando a Tranquilo, gente, tranquilo. e se a gente falar ao mesmo tempo, ninguém ouve, né? Ó, o outro estudo foi o seguinte, ó, suplementação de zeólita como potencial candidata à terapia da síndrome diabética. Eu mudaria até o título desse estudo falando sobre síndrome metabólica. Síndrome metabólica, gente, é quando você tem hipertensão, diabetes,
dislipidemia, são várias síndromes ao mesmo tempo, né? E aí o que, que eles fizeram? Eles fizeram o rato ficar diabético e depois eles usaram a zeólita nesse rato diabético, miligramas por quilo por dia, durante 6 semanas. E depois desse tratamento, o que, que foi observado? Olha que impressionante. Eles só esperavam uma regulação dos níveis de glicose, mas eles tiveram também uma regulação dos níveis de lipídios e uma redução na fragmentação do DNA. Então, a zeólita, ela funcionou como geroprotetor, como protetor do nosso genoma, tá? Evitando ali a fragmentação do DNA. Houve também uma melhora de TGO e TGP, uma redução de ureia e creatinina, ou seja, uma melhora na função renal, tá? Uma maior liberação de óxido nítrico, uma elevação dos níveis de insulina. O que, que significa isso? Os ratos diabéticos, eles não produziam insulina, né? E eles puderam voltar a produzir, ou seja, então teve uma melhora ali das ilhotas pancreáticas, que se recuperaram, se regeneraram para poder voltar a produzir insulina. E também houve um aumento na produção de glutationa. A glutationa é o principal antioxidante intestinal. Tá? Então, quando a gente fala de barreira intestinal, fala de leaky gut, que vocês já me ouviram falar aqui, de permeabilidade intestinal, a glutationa ela é muito importante para melhorar essa permeabilidade intestinal. E quando a gente fala de intestino, a gente está falando de segundo cérebro e a gente está falando também de sistema imunológico. Né? Então, melhorar o intestino é melhorar isso tudo. E também teve um aumento da superóxido dismutase, que é uma enzima muito importante quando a gente está falando aí de radicais livres. Tá? O outro artigo foi uma revisão crítica sobre a segurança e aplicação médica da zeólita em vivo. Então, foi usada a zeólita em vivo. Aí aqui que entra o porém, que depois eu vou querer que o Thomas explique, que foi exatamente o meu medo em relação ao uso da zeólita, tá? Porque é o seguinte, esse estudo, ele me fala que existe uma ordem ali dos metais, né? Dos metais que a zeólita, ela se liga para quelar, tá? E aí a ordem do primeiro estudo foi bário, cobre, zinco, cádmio e estrôncio. E aí, por que eu falei que depende do pH e por que eu falei que cuidado com a zeólita? Porque o cobre, ele é importante para o nosso corpo, assim como o zinco, né? Então, você tirar também esses metais do corpo pode ser, se o paciente tiver, por exemplo, se o paciente não tiver bário no corpo, ele vai dar preferência ao cobre e depois ao zinco. Então, aí começa o calo apertar no meu pé como médica, né? Então, eu gosto dos meus pacientes com os exames laboratoriais ali para eu poder ver como que estão os níveis de zinco. É claro, se tiver uma intoxicação por cobre, é interessante. Até porque o cobre e o zinco, eles andam juntos. Então, se tem uma intoxicação por cobre e eu suplemento o zinco, eu baixo o cobre desse paciente. E aí eu posso, de repente, suplementar um zinco e fazer uma zeólita junto para diminuir o cobre. Mas se esse paciente não tiver metal tóxico dentro do corpo dele, pode ser que a zeólita se ligue nos metais que não são tóxicos. E aí eu imprimi a tabela periódica para mostrar para o pessoal que existem alguns metais, gente, que são pesados, mas que não são tóxicos. Esse negócio de metal pesado não é a melhor nomenclatura, até porque o alumínio é super tóxico e ele é leve. Né? Thomas, quer falar? Não, bom, eu sou engenheiro mecânico, né? Então eu conheço os metais de A a Z. Mas aquilo que você fala é muito pertinente. A gente fala de metais tóxicos e não de metal pesado, porque o alumínio é um metal leve. Mas o que está acontecendo em relação ao zinco, nós percebemos, os estudos mostram que quando se ingere a zeólita, você aumenta a testosterona. Aumentando a testosterona, automaticamente, você sabe disso, que é o maior aliado, a maior base para criar testosterona é o zinco. E aí eu não me contentei com essa informação e queria saber, mas por que então aumenta o nível de zinco no corpo? Isso acontece principalmente nas pessoas intoxicadas por níquel. O níquel evita a absorção do zinco. Então, não adianta você tomar zinco se você está intoxicado por níquel. O níquel é um metal pesado
que se encontra praticamente em todos os compostos de inox. Ele é um componente do ácido inoxidável. E aí, quando você tem contato com ácido inoxidável, aço inoxidável, né, panelas, lá vai, e automaticamente você consegue, né, capturar um pouco desse níquel. Mas também se encontra muito em piercing. As pessoas que têm essa bijutaria, que enfia, sabe? Você pode ver, a maioria dessas pessoas tem pele impura, tem dermatite atópica, tem problemas com a derme, e vem por causa da intoxicação por níquel. A partir do momento que a zeólita sequestra o níquel, isso possibilita, de novo, do corpo poder absorver a testosterona, o zinco, e criar mais testosterona. E aí, isso explica também porque as pessoas, quando começam a tomar zeólita, sentem a libido maior. A libido melhora. E a fertilidade. Isso que eu ia falar. O que nós já percebemos de mulheres querendo engravidar e não conseguiram, e depois de tomar zeólita e engravidar, é fora do comum. É muita gente. O zinco é o principal componente do esperma também. Né? Ele faz parte, às vezes, não é nem só a fertilidade feminina, mas a fertilidade masculina. Por isso que a testosterona está relacionada também ao zinco. A produção de espermatozoides, se você fizer um espermograma e dosar zinco, ele é riquíssimo em zinco. O líquido seminal, ele é muito rico em zinco, né? Isso. Além disso, o zinco é super importante porque ele tem como penetrar na hemácia, na célula. O zinco, ele é literalmente a bala que ajuda, por exemplo, na ivermectina, né? Eu falo assim porque a gente sabe, para ela poder entrar na célula e acabar com a proteína S, né? Todo mundo sabe que é. Então, para o tratamento de pessoas que fizeram parto experimento, é muito interessante. E aí, indicação até é de tomar uma superdose de zinco durante aquele dia que você usa aí, ver, etc. Né, que são 100 gramas, 100 miligramas, mas tudo bem. Se compra normalmente em doses de 29 a 30, 33 miligramas. Aí toma 3 dessa e pronto. Mas, enfim, o zinco é super importante. E aí, justamente, os minerais essenciais, quando você vê a estrutura da zeólita, você vê como cátion, os cátions na união dos cristais de silício, você tem os minerais essenciais como potássio, cálcio, magnésio, manganês. E quando nós falamos da troca catiônica que acontece, é literalmente uma troca que acontece quando a zeólita, como o quelante, entra em ação. Ela repassa esses minerais essenciais que têm carga positiva, mas todos pH muito alto, né? Beirando a 10, magnésio, beirando a 10, cálcio, magnésio, tudo pH alto. Repassa isso, solta da estrutura, repassa para o corpo, em troca recebe carga positiva, substância com carga positiva é pH baixo. Então, o pH, aquilo que você falou, Ingrid, o pH é o elo, o pH que faz a diferença. E a zeólita ajuda muito para pessoas que têm um pH beirando da acidose, né, abaixo de 7,39, para elevar para um parâmetro ideal. Isso que a gente está vendo. Então, posso perguntar, Thomas, só para eu entender exatamente. Então, a zeólita ela vai regular o pH sanguíneo e, com isso, ela vai evitar que os metais, que são o tipo zinco, seja
recebido por ela, ou não? No princípio, sim. No princípio, sim. Tá. Né? Como ela É uma explicação válida. tá, é só para poder entender e explicar, repassar essa informação, né? Então, como ela alcaliniza o pH, porque ela tem magnésio, que tem um pH alto, ela tem alguns íons que tem um pH mais alto, então ela vai liberar esses íons ali em troca de outros que ela tem maior afinidade, como, por exemplo, e aí tem isso mesmo, ela tem mais afinidade pelo chumbo, pelo É césio, isso. pelo zinco, Cádmio, cádmio, chumbo, cádmio. Depois níquel. temos o alumínio, o próprio alumínio, ela tem uma afinidade muito grande. Eu não encontrei alumínio aqui. Mercúrio, Eu não alumínio, encontrei, demais. graças a Deus. Demais, muito. Porque, olha, porque no princípio, quando você faz a pesquisa da clinoptilolita, nós precisamos dizer que, porque existem 40 tipos de zeólita no mercado, na natureza, mais de 40 tipos. O que está sendo utilizado para a saúde humana é a clinoptilolita. Sim. Quando você entra, por exemplo, no registro nos Estados Unidos da FDA, você só vai encontrar o registro pesquisando por clinoptilolite. Você não vai encontrar em zeolite, você vai precisar pesquisar como clinoptilolite. Para a gente não ter uma informação errada em relação a um tipo de zeólita. Bom, essa zeólita que nós trabalhamos, e as zeólitas por aí que estão sendo vendidas, elas têm um pH no mínimo de 8, às vezes até 9,5, dependendo do local da jazida onde está extraída. E esse pH alto, ele ajuda demais a nivelar o pH sanguíneo. O que se percebe dessa forma é que nós conseguimos muito bem tratar pessoas com acidose, com inflamação do esôfago, inflamação gastrointestinal. O único ponto que isso é desfavorável é em caso de H. pylori. Por quê? Porque H. pylori é uma bactéria que gosta de um pH do suco gástrico um pouco mais elevado do que o normal. Suco gástrico é altamente ácido, né? Para fazer o metabolismo. E quando você toma zeólita via oral, ela pode elevar um pouquinho o pH do suco gástrico e assim depois dar mais potência para a H. pylori. Uhum. Só vou dar Só concluir essa frase. Só que, nesse caso, ela atua sequestrando a amônia. E a amônia, ela é o nutriente da bactéria. A bactéria gosta da amônia. Ela sequestra a amônia, ali enfraquece. Mas o que nós vamos fazer, é isso em breve, nós vamos propositar a zeólita em cápsulas que se dissolve depois no intestino para evitar para que isso aconteça. E aí a gente vai ter uma ação bem melhor contra a H. pylori. ótimo. O que eu ia falar só é porque tem muitas pessoas que são leigas aqui, né? Então, quando ele fala assim, elevar o pH e deixar o pH mais básico, mas o nosso estômago, ele funciona lá com pH em torno de 2, que é muito ácido. E a gente E é precisa desse pH ácido no estômago para que ocorra a digestão e a absorção dos nutrientes adequadas. Então, quando isso. você alcaliniza o pH, quando você sobe o pH, você dificulta a digestão, a absorção de nutrientes e você facilita a proliferação do H. pylori, que é uma bactéria que está presente ali quando o paciente tem úlcera gástrica, né? Tem gastrite. Isso. Era só essa informação. Exatamente. É por isso também, você sabe disso muito bem, Ingrid, quando você se alimenta, você deveria esperar 1 hora para tomar água. A razão é exatamente essa, porque quando você usa água mineral, você pode elevar o pH do suco gástrico e dificultar a digestão.
é o mesmo efeito. Por isso é interessante, quando você come, você se alimenta, você espera 1 hora para depois usar, tomar água. Né? Esse mesmo efeito acontece justamente pelo consumo da Sim. água em cima do alimento. Eu vou falar de outro estudo aqui, Thomas, que eu achei muito legal, que foi exatamente que eu também pesquisei com esse nome, Clinopitilolita, tá? E aí o estudo veio exatamente, ó, Clinopitilolita para o tratamento de dislipidemias, um estudo preliminar de eficácia. O que eles fizeram? Eles pegaram a zeólita e administraram, né, a clinopitilolita, ele nem fala zeólita, ele fala só clinopitilolita, por via oral, em diferentes doses e combinações de tamanhos do grânulo para determinar a magnitude e o perfil temporal das alterações dos lipídios sanguíneos. E eles viram que em 8 semanas foi capaz, esse tratamento ele foi capaz de regular, de baixar ali o lipidograma das pessoas, que houve uma melhora da qualidade do perfil lipídico das pessoas que usaram exatamente esse tipo de zeólita, que é a clinopitirolita. Tá? E aí eles foram avaliados a cada 2 semanas. Os pacientes foram avaliados a cada 2 semanas por 8 semanas. Achei bem interessante também, sabe? E foi muito bom porque eu pude conhecer mais coisas, né? Conhecer mais a fundo aí a zeólita. Um outro estudo, ele falando exatamente daquilo, né? Da remoção de cobre, de zinco, cobre e chumbo por zeólita natural. Mas aí ele não fala, nesse estudo, ele não fala qual a zeólita ele usou, tá? E aí, e um outro falou assim, ó, remoção de cátions de cobre e magnésio de soluções aquosas por adsorção de zeólita clinoptinolita. E aí, nesse estudo ele fala que o pH ele vai alterar qual metal que ela vai retirar do organismo, né? Você pode Isso falar mesmo. um pouco, só que isso foi na água, não foi no ser humano, entendeu? Foi na Aham. limpeza da água e não na limpeza do ser humano. Esse outro Sim, estudo. sim. Eu abri aqui uma parte da minha apresentação, eu vou virar a câmera para mostrar essa imagem aqui. Aqui você vê a estrutura molecular e você vê aqui, então, os minerais essenciais que estão nas uniões aqui, verdes, né, dos cristais de silício, que estão sendo liberados para o corpo físico. E aqui nós temos toxinas que foram sequestrados por absorção. Inclusive, você pode ver essa aqui, que é bem interessante, é a histamina. A zeólita é antihistamínica. Então, ela sequestra, inclusive, histamina, e isso explica por que as pessoas, quando fazem uma aplicação externa num lugar que tem dor, a dor pode cessar. Porque a histamina é uma proteína que, entre outros, conduz a dor também. E a função, a sequência é a zeólita repassando os oligoelementos para o corpo físico, né? Então, esses minerais essenciais, recebendo em troca as toxinas, e depois nós temos tudo encapsulado, sequestrado e a excreção inteira em 48 horas. E isso acontece em todo o trato gastrointestinal, nós temos uma função completa em toda parte. Isso explica também por que eu sugiro sempre, se for possível, de usar a zeólita em pó via oral. Porque você já vai fazer um tratamento na cavidade bucal, você já falou sobre a periodontite, se você faz o bochecho, vai ser positivo para isso, para desinflamar, para descontaminar a cavidade bucal. Você tem um tratamento no esôfago, no estômago, no duodeno, e depois no intestino delgado e no intestino grosso até o reto. Em todos os lugares onde ela passa, ela tem uma ação. Então, essa aí Muito bom. é aquela parte.
Ah, talvez mais esse aqui, só para mostrar em quanto tempo que ela funciona, né? Então, em 6 minutos ela chega até o duodeno. Em 4 horas ela transita no intestino delgado e após de 24 horas a 48 horas ela é excretada através do cólon. Então, essa é a parte da função. E em relação àquilo que você falou, a zeólita, junto com a glutationa, que é um antioxidante endógeno, quer dizer, fabricado pelo próprio corpo, consiste em 3 aminoácidos, a glicina, ácido glutâmico e a cisteína. Né? São esses 3 aminoácidos que criam glutationa. Ajuda na reconstrução da impermeabilidade intestinal. Então, o nosso intestino, com o tempo, por causa das toxinas que se encontram nas velocidades, naquelas fendas, pode começar a vazar. E aí nós temos um grande problema, porque isso prejudica demais o sistema imunológico e o nosso sistema imune fica cada vez mais fraco e às vezes não consegue mais combater o agressor, aí pode criar uma doença autoimune. O início, como você bem falou, acontece aí. O nosso segundo cérebro é esse aí, o intestino. E a zeólita, sendo o mineral à base de silício monomérico, é capaz de reconstruir com facilidade o tecido. O silício monomérico, ele não é ofensivo, ele é o maior aliado na matriz da célula para a criação do tecido mole, de células do tecido mole, da parte da pele, da cartilagem, da massa óssea. Então, tudo isso é promovido pela zeólita. Isso é muito importante nesse quesito, justamente para reconstruir a parede intestinal. Acelera demais. E quando nós fizemos, por exemplo, a aplicação de zeólita pós cirurgia, a cicatrização é super rápida e não deixa queloide. Ela ajuda demais para cicatrizar. Tem uma pergunta aqui interessante da Suzete. Ela está falando assim: ó, a zeólita sequestra e elimina o mercúrio das restaurações de amálgama. Segundo a doutora Juliana Varão, tem que beber com canudo nesses casos. Não, porque o mercúrio, a afinidade da zeólita com o mercúrio não é tão grande. Primeiro ponto. Segundo ponto, o mercúrio sai das obturações de amálgama dentário quando você aquece ele fica volátil com temperatura. É muito mais perigoso você se intoxicar tomando um chá quente, comendo uma comida quente. Essa temperatura, a elevação da temperatura, solta mais mercúrio. Ou na fricção, quando você mastiga, né? Isso pode elevar também a temperatura e depois soltar o mercúrio. Isso aí foi comprovado, mostrado pela IAOMT, a Universidade de Calgary, quando eles fizeram teste com as obturações antigas, esfregando com uma borrachinha na obturação, você viu o vapor de mercúrio saindo da obturação. Se algo sai, a zeólita já está no local e já captura. Então, não tem problema em relação a obturações de amálgama dentário. Isso eu não confirmo. Não confirmo. E agora outra pergunta aqui, mas eu quero complementar com uma pergunta minha até. A zeólita pode ser ingerida continuamente ou precisa de pausas? A zeólita pode ser ingerida continuamente, sem pausas.
A, a sugestão inicial de fazer intervalos de 10 dias entre 3 ciclos de 40 dias. Por quê? Pessoas que têm uma intoxicação severa, que tomaram muitos medicamentos, que não sabem o grau de intoxicação que tem, a maioria das pessoas não sabe, porque uma análise toxicológica é muito difícil. Se você não tem um aparelho biorressonância de ponta, sério, que dá um resultado contundente, você teria de fazer uma análise capilar, né? E isso é difícil fazer. Tem poucos lugares no Brasil que fazem. E aí você tem a recordação realmente das toxinas atuando no seu corpo, porque o fio de cabelo na derme, ele registrou durante um grande período que está acontecendo. E a derme, como nosso maior filtro do corpo, recebe por último essas toxinas. Quando o fígado já não consegue mais eliminá-los, quando os rins não conseguem drenar, quando o pulmão também não tem como fazer nada, a derme tem que resolver. E por isso as pessoas, com o tempo, que estão com intoxicação severa, têm problemas dermatológicos. Criam pus, criam furúnculo, criam acne, dermatite. E quando você usa a zeólita, ela ajuda demais a eliminar essas toxinas. Ela apoia muito os filtros. Só que o fígado, por exemplo, é um filtro que usa muita energia para fazer esse trabalho. E quando você tem efeitos colaterais, que podem inicialmente realmente aparecer, é bom de fazer um descanso de 10 dias para que o filtro, o fígado, coitado, possa se recompor. Mas o que nós vemos também em relação a todas as doenças hepáticas, a zeólita é maravilhosa. Tem estudo aqui, eu posso até mostrar como o TGO-TGP baixou dramaticamente. E isso são casos de hepatose, hepatite, cirrose. E você pode ver que tem uma ligação direta com a amônia. E como já falei, a amônia ela é sequestrada mais com facilidade pela zeólita. E quando você descontamina o sistema da amônia, você já vê uma melhora significativa no TGO, TGP. E, de fato, eu posso mostrar aqui rapidinho, tira de novo do suporte. Aqui você vê esse estudo, que está do livro científico. Você tem pacientes 1 e 2, que são esses aqui, 1 e 2, foram pacientes com cirrose. Então, de 4 a 6 meses do tratamento com zeólita, eles conseguiram baixar todo esse aqui, o verde amônia, que baixou, e aqui você vê o gama-GT. Esses dois casos, esse aqui é hepatite, né? Aqui tem a recordação do gama-GT, do hepatite, que baixou. Esse aqui, o último, é hepatose. Então, isso também, obviamente, funciona muito bem em relação a esteatose hepática. Esteatose hepática é algo que se trata com facilidade. Normalmente, você pode dizer, tem 3 graus que existem, depois vem a cirrose, né? Grau em 1, 2, 3. 1 grau você elimina, no máximo, com um ciclo de 40 dias de zeólita. Você toma zeólita por 3 ciclos de 40 dias, você elimina grau 3 de esteatose hepática. Você consegue reverter isso com facilidade. Obviamente, é interessante de saber por que você estava com esteatose hepática. E aí a gente vai ter que ver, né? Tem que analisar. É alcoólica, não alcoólica ou medicamentosa? Né? E a não alcoólica é a mais interessante. Aí se diz, mas poxa, eu não tomo medicamento. Eu não tomo álcool. Mas eu estou com esteatose hepática, por quê? E aí vem a naturopatia, que tem a explicação.
Isso normalmente vem da ingestão de mistura de alimentos indevidos. Mistura de carboidratos, que não deve ser feito, arroz com macarrão, por exemplo, né? Ou alimentos monofágicos. Os alimentos monofágicos são alimentos que você não pode misturar com qualquer outro alimento. Aí vem o melão, a melancia, a jaca, um pouco a cereja também. A uva, desculpa, não a cereja, a uva. Quando você mistura esses alimentos com qualquer outro alimento, você cria fermentação. Quer dizer que você cria seu próprio engenho, a fábrica de álcool dentro do seu corpo sem você saber. E aí você prejudica o fígado. É assim que acontece. Muito bom. O carboidrato sempre o vilão aí. As pessoas acham que a gordura causa esteatose hepática e não é nada disso, né? Não, Tem o pãozinho, o não, pão não. nosso de cada dia, né? E outra pergunta, Thomas, ó, existe alguma possibilidade da zeólita sequestrar minerais do nosso corpo? Em alguma Não, ocasião isso é possível? não. Eu vou mostrar aqui. Essa aqui é interessante. Vou mostrar aqui do livro científico também. Livro científico, desculpa que é alemão, né? Mas infelizmente, né? Porque foi o professor Dr. Karl Heck que escreveu esse livro. Aqui você pode ver. Você tem essa coluna aqui. Vamos se aproximar mais. Você vem mit zeolite com zeólita, né? Esse aqui foi um grupo de 45 pessoas, né? Tomando zeólita. Durante 8 dias só, 8 dias. Essa linha é com zeólita, essa aqui sem zeólita. Olha a diferença, cálcio. Quem tomou zeólita aumentou 15,6 o cálcio. Foi para mais 15,6. Quem não tomou zeólita foi para mais 3,6. Aqui, potássio, mais 18,1. Sem zeólita, 4,1. Ferro, anemia, né? Ferro, mais 4,5. Quem não tomou foi negativo, 1,3. Manganês, 10,5. Aqui, 8,6. Magnésio, 2,8. Sem zeólita, menos 1,2. A diferença de antes e depois, né? E aí você tem os metais tóxicos, cádmio, que tem muito na fumaça, né? Cádmio consiste principalmente contamina por fumaça, por pó, né? No ar, contaminação do ar. Cádmio baixou 25, quem tomou zeólita. Os outros não mexeu em nada. Chumbo baixou 75. Os outros baixaram 25, né? E alumínio, menos 22. E aqueles que não tomaram a zeólita, 0. Então, aí você vê como o mineral, ele não sequestra minerais essenciais. Não faz isso. E Apoia o pode, processo para absorção. e pode acontecer, assim, uma preocupação que eu tenho no consultório. Hoje em dia as pessoas tomam indiscriminadamente vitamina D, e a vitamina D ela aumenta a absorção de cálcio da dieta e chega um monte de gente com dor articular e não sabe por quê, porque está usando vitamina D excessivamente, sem vitamina K2, sem magnésio, sem a zeólita, Isso, talvez. E aí, isso. assim, se você associar o uso de vitamina D com a zeólita, você pode aumentar muito a calcemia do paciente. Então, e aí a gente consegue chegar em níveis tóxicos de cálcio com mais velocidade. Você pode falar um pouquinho disso? Sim, sim, é uma pergunta super interessante. Porque eu tratei inúmeras pessoas que faziam com esclerose múltipla. Pessoas que estavam seguindo o protocolo de Dr. Cícero Coimbra com altíssimas doses de vitamina D. Tem gente que tomou por dia mais de 100 mil UIs de vitamina D. Só que eu falei, poxa, isso tem a ver com a absorção da vitamina D. Você precisa hiperdosar
fazer essa superdosagem por causa da má absorção da vitamina D. E como o Dr. Cícero determina o nível de vitamina D a ingerir, ele usa o PTH. O PTH é o paratormônio. E o Temos 4 calciônico, né? glândulas paratireoides em cima das pequenas glândulas, em cima da tireoide, e essas glândulas, entre outros, elas controlam o fósforo e o cálcio na corrente sanguínea. Né? Elas regulam fósforo e o cálcio. Quando o corpo está super inflamado, uma pessoa que come muita besteira, industrializado, medicamentos, sedentarismo, álcool, ela inflama o corpo e o PTH ele sobe. Quer dizer, quando o PTH sobe, você tem menos absorção da vitamina D e você se prejudica porque a vitamina D é super importante para o sistema imunitário e enfrentar o câncer da vida que pode surgir no corpo. Inclusive também depressão. Pessoas com baixo nível de vitamina D podem ter depressão. Isso foi largamente mostrado em estudos científicos na Europa, na Escandinávia, no inverno, onde tinha a taxa de suicídio muito alto, que foi corrigido por vitamina D. Então, aí, quando você agora dá para uma pessoa dessa, em primeiro lugar, a zeólite, você detoxifica o sistema, você desinflama o corpo, o PTH baixa e a absorção da vitamina D aumenta. Quer dizer, você precisa menos suplementar vitamina D. Você pode depois usar menos vitamina D. E as pessoas que fizeram isso durante o tratamento do Dr. Cícero usavam a zeólita, nunca tiveram a calcificação dos rins. Nunca aconteceu. Né? Uma dosagem normal, né? Não exagerada, normal. Mas nunca tivemos problemas em relação a isso. Eu, no consultório, né, eu doso o PTH e o calciônico, que também é muito importante a gente dosar o calciônico quando a gente faz a suplementação de vitamina D. Então, todos os meus pacientes, eles têm essa dosagem. E aí, quando você usa a zeólita, você vai fazer um cálcio, vai subir um pouco. Então, esse PTH tende a cair. Né? Então, aí você pode usar uma dose menor de vitamina D, já que você vai ter esse metabolismo ali do cálcio melhorado, né? Então, o calciônico também deve subir, né? O calciônico deve subir quando a gente faz a zeólita. Isso eu não sei lhe dizer, Vou francamente. E experimentar e vou algo, te contar. isso é muito bom de saber. Se você me fala, Thomas, eu percebi que o calciônico, né, sobe com a zeólita, é interessante de saber. Porque você sabe muito bem que existem vários tipos de cálcio. Cálcio vegetal, cálcio animal, cálcio mineral. E a gente não pode comparar esses 3 cálcios. Por exemplo, você sabe que o cálcio animal, né, quer dizer, o cálcio que está no leite, ele é o pior. Ele não serve para nada, ele não é absorvido no corpo. O corpo não quer saber nada desse cálcio, ele não serve para fortalecer seus ossos. Meu avô era queijeiro da Suíça, ele tinha osteoporose, ele tomava litros e litros de leite, mas também estava com câncer de próstata. Pronto, já falamos, né? Então, isso onde se agrega esse cálcio? Onde não deve, né? Na próstata. Depois tem que fazer raspagem da próstata, ou pode criar um câncer. Por isso, os asiáticos que não tomam leite não têm câncer de próstata. Mas, enfim, esse cálcio do leite, ele não serve para nada. Já o cálcio mineral é outra história. E o cálcio vegetal, mais ainda, a melhor absorção do cálcio é o cálcio vegetal, o cálcio que você encontra nos alimentos. Essa é top. Do mesmo jeito que nós falamos do silício vegetal.
O silício vegetal, os ortomoleculares, eles vendem produtos para rejuvenescer, ele é muito caro, porque esse silício é extraído em pouquíssima quantidade. E aí você tem justamente o preço, que isso encarece muito o preço. Agora, em contrapartida, ele é muito bem absorvido no corpo. O corpo recebe isso de forma muito bem. Eu fico muito feliz de ouvir você falar isso, porque a minha primeira formação é pediatria. Então, e assim, o que eu mais falo no consultório é exatamente isso, que não adianta beber leite, que os pediatras, de forma geral, assim, os pediatras que não são integrativos, eles falam que a criança tem que beber leite, que é um absurdo não beber leite. Eu falo, gente, mas não Não. adianta nada. Aí eu tiro o leite e a mãe fala, mas e o cálcio? Eu falei, ai meu Deus do céu. Eu gasto mais tempo convencendo as mães de que não adianta, que o cálcio do leite não é biodisponível, Serve para do nada. que fazendo qualquer outra coisa. E a gente tem que. É uma lavagem cerebral que é feita na cabeça dos pediatras, dos médicos até, né? Com a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia, né? Porque eles querem que a gente beba leite e coma pão. Isso. Entendeu? Todo mundo quer isso, né? Eles querem que a gente faça isso, tome remédio também, para a gente adoecer e comprar os remédios, né? Então é uma máfia aí por trás disso tudo. Então eu fico muito feliz de que você tenha falado que não fui eu que falei. Sim, é porque a própria experiência, para mim, foi importante. Porque eu estava com doença autoimune no passado, 1988, em fase terminal. Eu não tinha câncer, as pessoas pensam que estava com câncer. Não, eu fiz quimioterapia, porque eu estava com morbus Wegener, granulomatose de Wegener. É uma doença muito rara, do jeito que ela se manifestou. Mas depois do tratamento quimioterápico, muito agressivo e de altíssimas doses de corticoide que eu tomei, 150 miligramas por Não. dia, é uma dose cavalar, né? Isso me deixou altamente debilitado. E eu, com cara de 28 anos, tinha hiperplasia prostática, porque acidificou meu sistema, eu, 28 anos, e hiperplasia prostática. Depois, depois de 5 anos que eu me remissionei, eu, graças a Deus, sobrevivi, né? Por causa, em primeiro lugar, da entrega total do espírito e alma para o nosso Criador. Eu precisei detoxificar meu corpo. E aí a zeólita foi um deleito, porque a zeólita, em meio ano, tirou os efeitos colaterais que me tiraram a qualidade de vida de uma forma muito rápida e eficaz. Eu consegui urinar de novo normal, desinchou a próstata. Eu depois também percebi que é muito bom de usar o licopeno junto, né, como antioxidante. A glutationa, aquilo que você falou na época, eu não sabia, mas a zeólita melhora a glutationa. A zeólita sequestra radicais livres, sabemos também. E, e isso foi fundamental para recuperar a saúde. Mas são esses pontos, sim. Ela sequestra radicais livres de forma direta ou indireta, porque assim, só dela aumentar a glutationa, ela aumentar a superóxido dismutase e catalase, Uhum, ela já vai reduzir uhum, radicais livres, né? E sim. então, uma outra pergunta que eu queria falar, eu queria fazer, então a gente não corre risco, só para complementar o que a gente estava falando antes. Com o uso da zeólita, junto com a vitamina D, a experiência que você tem é que a gente não corre risco de fazer hipercalcemia. Não. Em nenhum caso isso aconteceu. Nenhum caso. Tá, tá, Nunca. muito bom. Ótimo. Agora, Esse era o se meu você principal toma um medo. litro de leite, Ah, é, não, sim. não use leite. Leite, assim, no meu consultório, todos os meus pacientes eu tiro leite na medida do possível, né? Os que me ouvem, os que querem realmente melhorar a qualidade de vida, que estão dispostos, né? Eu sempre tiro leite. Até porque não é só isso, tem também os hormônios que eles dão para as vacas produzirem mais leite, né? Então não é É. simplesmente o cálcio, não é só, né? Vai além disso, vai além de só ser O o outro, cálcio.
exatamente. E o outro ponto, pior ainda, são os conservantes que se usa por causa do excesso de bactérias que estragar o leite. Esses conservantes são químicos, são toxinas. Então, para você ter um leite que não vira, que não estraga rápido, ele é desconstruído para ser reconstruído, aí jogar um monte de coisa dentro, né, que não presta, e isso é ingerido no seu corpo. Então, você vai se contaminar por toxinas também. Sim. Aí, aí, doutora Ingrid, pediatra, um ponto, algo que eu perguntei à doutora Geisa Quental na palestra que eu fiz sobre autismo. A glutationa, a partir de qual idade o bebê cria glutationa? Não sei. Não sei te responder. Para mim, ele Se já tinha sabe. glutationa. Para mim, o bebê já nascia produzindo glutationa. Desde que o Uhum, intestino, ali quando começa a formação do intestino, nos primeiros meses, quando a criança uhum, para de ter cólica, para mim é uhum, nessa idade que ele começa a produzir a glutationa, perto de 1 ano de idade. Tô certa? Tô errada? Não sei. uhum. Nunca É, parei para pensar sobre isso. eu pesquisei bastante sobre isso, mas não cheguei a uma conclusão. Mas a maioria das informações que eu tinha é só a partir de 3 anos que o bebê consegue criar a glutationa necessária para enfrentar o agressor, possível agressor, entrando no corpo. E agora a gente vai ter que refletir muito bem o que se dá para os bebês recém-nascidos. Ele não fica indefeso? Sabe? São questões que me deixam triste e preocupado. Mas essa é outra história. A gente pode Agora, conversar. bebês, se você tá com um bebê com inflamação, um bebê com inflamação, problema intestinal, você pode dar meio grama de zeolita premium misturado com leite materno ou com outro líquido que ele está tomando. Vai ajudar muito, demais. Nós vamos fabricar, esse é um compromisso meu, supositórios de zeólita para os bebês chorões, para na hora. Você dá um supositório, uma bebê que chora muito porque está com, normalmente é dor intestinal, cólicas, supositório com zeólita vai parar, vai dar um alívio na hora. Mas não pode ser feito Inclusive, por via oral? sim, só que ele é mais rápido, Hum. ele fica já no local certo. Inclusive, pessoas, essa pergunta sempre aparece: posso fazer enema com zeólita? Pode, pode muito bem fazer enema, tranquilamente. É excelente. Enema, você pode pegar uma dosagem maior da colher dosadora da zeólita standard, que são 6 gramas por 2 litros de água, você faz o seu enema e vai ficar bem legal. Sim. Perguntaram aqui se quem toma água com limão pode tomar zeólita. Deixa eu ver. No princípio, sim, só que, é, a meu ver, a melhor forma de usar zeólita é só com água. Uma Não, água de mas boa não, qualidade, não água querem, mineral. não estão perguntando se é para tomar junto, não. A pessoa toma água com Ah, limão. Em outro momento, pode, ela pode tomar zeólita. pode. Tranquilo, tranquilo. Sem Não junto. problemas. Meia hora de intervalo já está tranquilo. Isso é para qualquer suplemento, para alimentos, meia hora de intervalo, tranquilo. Inclusive, tem um, tem algo que eu vou ter que me mergulhar para dentro mais ainda. Quando se usa a zeólita durante a alimentação, você consegue enfrentar o colesterol alto de forma muito contundente. Isso por causa de certos processos bioquímicos que a zeólita provoca na digestão.
Então, essa é algo que eu ainda vou ter que estudar mais, só que poderia ser também uma explicação, porque a própria zeólite, se você usa zeólite, baixa o colesterol. O seu colesterol vai baixar. E outra coisa, colesterol não é vilão, gente. Não é vilão. Olha, eu tenho um documento aqui do, do doutor. Puxa, esqueci. De Niterói? É o De de Niterói? Niterói. De Eu sei quem é. Niterói. Eu tenho, é o Grande Conto do Colesterol. É um artigo que ele escreveu. Exatamente. Explica Eu, tudo. Como foi feito, como eles falsificaram. Eles deixam por fora os exames que estão feitos na Suíça, onde se usa muito azeite de oliva também, da Grécia, da Itália. Deixaram por fora desses exames para conseguir a aprovação do medicamento, porque senão não teria tido aprovação. Então, gente, é mito. Hoje apontado claramente, quem usa estatina tem um vínculo direto com demência. Demência, porque falta o nutriente para seu cérebro. e com baixa de testosterona, né? Porque o colesterol ele é precursor dos hormônios sexuais. Então a pessoa fica velhinha e toma estatina. Primeiro, a estatina ela diminui a contratilidade do músculo cardíaco. Só. Olha, Então, assim, não olha. faz sentido nenhum você querer proteger o coração com algo que diminui a tua bainha de mielina, que é basicamente colesterol, que diminui os teus hormônios Sim. sexuais que te dão força e vigor para você manter a saúde. Então, assim, é melhor, de fato, você regular alguma coisa ali com a zeólita, porque com certeza, quando eles falam ali de colesterol, deve ser triglicerídeo também, né? Eles falam de lipídios nos Isso. artigos, eles falam de lipídios. Eles não determinam qual tipo de lipídio. Muito provavelmente, o triglicerídeo, sim, ele é prejudicial, né? E o colesterol que está inflamado, né? Então, é a inflamação que é Isso. prejudicial. A inflamação, ela vai estar no corpo inteiro e vai inflamar aquele colesterol que vai se transformar numa molécula inflamatória, porque ele está inflamado. Então, quando a gente diminui Isso. essa inflamação do colesterol, a gente baixa o triglicerídeo, ele anda junto com a insulina. Então, o paciente que tem resistência insulínica, tem uma insulina alta, ele vai ter um triglicerídeo alto, ele vai tender a ter síndrome metabólica. Então, a gente já viu ali em estudos que a zeólita ela regula a glicemia, ela Isso. regula a produção de insulina. Se regula a produção de insulina, regula o triglicerídeo. Então, vai diminuir o risco cardiovascular, vai ajudar na redução do risco cardiovascular. Tá? Então, se a gente Isso associa mesmo. isso com outros suplementos e com uma alimentação saudável, com uma redução de estresse, a gente vai viver 120 anos com qualidade de vida, né? Isso mesmo. Isso Eu vou, mesmo. eu vou só Perfeito. responder uma pergunta que a Rose está me fazendo aqui. Ela está falando sobre as garrafas de hidrogênio molecular. Tem uma loja que chama Hidrogen Max, que vende essas garrafas de hidrogênio molecular. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Thomas? Sim. Hidrogênio molecular eu acho excelente, principalmente pessoas que têm constipação. Pode acontecer quando você usa zeólita, que vai prender um pouco o intestino. Inicialmente, mesmo usando a zeólita mais grossa, tem pessoas que têm disbiose intestinal muito grande, quer dizer, você tem toxinas com carga positiva acobertando as velocidades dentro do seu intestino, e a zeólite que tem carga negativa, ela vai ser aderida, né? Ela vai grudar naquelas toxinas. É dificultar, obviamente, a formação do bolo fecal para ser depois para se evacuar. Então, o hidrogênio molecular, que é uma água super antioxidante, muito mais antioxidante do que qualquer outra substância, ajuda muito em combater a disbiose intestinal, a facilitar na evacuação. Então, eu tenho pessoas com fecaloma, pessoas que não conseguiram evacuar por 3, 4 dias usando a zeólita com hidrogênio molecular,
normalizou. É muito bom. Eu gosto Então, muito. tem a Hydrogen Max, né? E tem a Meu H2, né? Essa aqui é da Meu H2, né? Também é da Hydrogen Max, essa aqui. Sim. Eu tenho as garrafas, Meu H2 é do Marcelo Nonato, empresa muito O meu boa, também. né? Então, Marcelo é pessoa séria, né, que trabalha bem, é um investimento a fazer de comprar uma garrafa desse. Agora, quem está com CA, fazendo um tratamento alternativo com zeólita, é top, é maravilhoso, é maravilhoso. Realmente, você consegue melhorar sua situação, sua disposição do corpo de forma muito potente. Ó, gente, eu vou fazer a última pergunta, mas segunda-feira a gente vai ter uma outra aula do Thomas, a gente vai tentar fazer lá no YouTube, tá? Vou fazer a última Vamos pergunta. tentar, Hã? vamos tentar Mas a antes disso, a segunda. gente vai se encontrar no final de semana no congresso lá no Sim, sim, clube. sim, Aí sim. a gente faz uma rapidinha só para o pessoal ver a gente no congresso. É o seguinte, a pessoa que está muito intoxicada, uma pessoa, quais os efeitos colaterais no início do uso da zeólita que pode acontecer com uma pessoa que esteja muito desequilibrada, com todos os minerais alterados, com muitos metais tóxicos no organismo, com níveis altos de ureia, de amônia, causando até um certo grau de encefalopatia. Pode acontecer algum efeito colateral do uso da zeólita, que não vai ser um efeito colateral, porque a dinâmica ali dos metais acaba alterando um equilíbrio que já aconteceu ali naquele organismo, né? Ela está erradamente equilibrada. Aí você mexe em tudo, acontecem algumas coisas aí que são, às vezes, consequência da regulação do organismo. É algo muito interessante. Essa pergunta sempre aparece realmente. Podem surgir efeitos colaterais. Eu vou contar uma pequena história. Eu estava, inclusive, na Barra, convidado, um amigo meu que promove a Zeopet para uso animal, ele vive no Rio, né, um amigo meu, um suíço, e a gente estava visitando um casal que nos convidou a se interessar para usar a zeólita. E aí, a gente estava lá no jantar, eu olhei aqui que tinha um jantar, aí eu pensei, poxa, esse casal não deve estar com um corpo muito legal, não. E jovens, o pessoal era jovem, uns 35 anos, por aí. Aí eles falaram, não, a gente vai tomar zeólita porque a gente quer melhorar a nossa disposição e tal. Eles usaram a zeólita standard, a mais grossa. Dormiram o fim de semana todo. Nossa. Cansaço profundo, não conseguiram levantar. Aquilo que eu falei, quando você usa um quelante como zeólite, que mobiliza muitas toxinas, que pode, em primeiro lugar, a standard atua no intestino. Você tá com o intestino de muito glúten, sabe? Muito. Então, isso cria um cansaço profundo por causa do fígado, que precisava trabalhar a força. E aí isso deixou eles, né, completamente, praticamente paralisados. É muito raro isso acontecer, certo? Mas casos de pessoas que estão super intoxicadas podem criar um sono, tem um cansaço inicial. O segundo efeito colateral que normalmente acontece é flatulência. Então, quando se mobiliza as toxinas no intestino, de repente dá de novo acesso para aquela velharia que são as velocidades, presos, né? Isso começa a sair, isso pode criar, de uma certa forma, uma fermentação. E isso cria gases. Esses gases depois vão ter que sair. São gases nocivos. E esse também, como todos os efeitos colaterais que podem surgir ou não, são passageiros. Nada que permanece. Flatulência pode acontecer por no máximo 10 dias.
Depois, para. Depois, cheiro forte das fezes. O cheiro forte das fezes é a coloração das fezes que muda. Normalmente, no início do tratamento, você vai ver seus fezes, a coloração das fezes preta, escura. Isso é por causa do chumbo. O chumbo é um dos metais tóxicos mais presentes, que a zeólita sequestra em primeiro lugar, porque tem um pH muito baixo, e ela tem uma afinidade muito grande com chumbo. Mineiros da Rússia em minas de chumbo foram detoxificados em 25 dias. Tiveram um nível normal de novo em 25 dias, com zeólita. Então, isso cria um cheiro forte, um cheiro de petróleo. As fezes cheiram petróleo, sabe? E fezes pretos. E coloração, com o tempo, pela sequência que a zeólita sequestra, muda. Nós podemos ter fezes esverdeados, depois avermelhados. Isso depende daquilo que naquela sequência está sendo sequestrado. Pode ter coceira na pele. De repente, durante a detoxificação, isso não é no início, é no decorrer. Pode ser depois de uma semana, 2, 3 semanas, de repente você sente coceira. É quando a zeólita chega a sequestrar, mobilizar fungos. Os fungos criam coceira, inclusive a cândida, né? Então, também é algo momentâneo. O que pode ser feito? Se você fica se coçando todo, se você tem uma banheira, coloca umas 2 ou 3 colheradas do lado maior de zeólita na sua água, se deita na banheira e vai ajudar, a zeólita vai ajudar para puxar para fora através da derme as toxinas. E ela vai é acalmar antistamínica, né? a histamina, exatamente. E olha, e a histamina, ela não está na derme. A histamina é subcutâneo. A histamina está por baixo da derme. E aí você vê a potência do mineral que consegue puxar através da derme a histamina para fora. É impressionante a força que o mineral tem. Então, esse é outro efeito colateral, coceira. No início, pessoas que têm acne, que têm problemas dermatológicos, pode criar um agravamento inicial. Aí nós falamos da catarse, né? A catarse, que se conhece na medicina, é o primeiro agravamento da situação, do quadro. Acontece quando você atira no alvo e o alvo reage, né? Você começa a agravar. Então, é uma reação inicial mais forte, mas depois disso vai melhorando, só continuando firme, e você vai se livrar disso. O pior caso de acne que nós tratamos foi um rapaz de 28 anos que levou 6 meses para tomar zeólita até acabar com a acne de vez. Mas nós tivemos um resultado fantástico em 30 dias. Um senhor que estava com problema hepático, sem saber, mas a pele dele era uma acne atópica triste. Em 30 dias, ele ficou até hoje com uma pele limpa. É impressionante. Muito bom. Uma outra pergunta que surgiu aqui de casa, o meu marido Alberto está perguntando. A gente usa banheira de ozônio para os pacientes no consultório. A gente pode colocar a zeólita dentro dessa banheira ozonizada? A gente vai potencializar o efeito da ozonioterapia? Eu não acho legal, porque o ozônio, ele oxida. Uhum. E a zeólita é antioxidante. Exato. Então, um fica combatendo o outro. Apesar a gente já ter muitos bons resultados de pessoas que misturam gel ozonizado com zeólita para ferimento. Uhum. Sabe, aquelas úlceras de pessoas com diabetes que não querem sarar, que não querem, né, fechar. E aí é paradoxo, né? Aí que eu
eu não consigo interpretar, né? Mas pensando, quimicamente pensando, a zeólita ela tem molécula de oxigênio ali, né? Então, ela já está meio que saturada de oxigênio. Então, não ter, talvez, né, o ozônio é o oxigênio. Então, será que por aí, pensando por aí, É, quimicamente falando, já tem oxigênio ali nas duas moléculas aí, não vai reagir, talvez? Não eu sei. acho que o ponto que a gente tem que analisar qual o pH da água ozonizada. Se o pH é muito alto, a zeólita não quer saber. Sim, Provavelmente tem a ver com isso, sabe? sim. Mas por que não testar? O pH é Por que alto da não água. testar? O pH é alto. Por exemplo, em por exemplo, em piscinas. Você tem na piscina, você tem filtros, a maioria dos filtros tem granulado de zeólita dentro do filtro, para filtração de água. Mas muitas piscinas, inclusive a piscina que nós utilizamos na Pipa, aqui no Rio Grande do Norte, piscina grande, nós temos um ozônio para ozonizar a água, né? Então, se usa também os dois juntos. E funciona muito bem. Tá? Vamos testar. Thomas, eu quero te agradecer muito por você ter dado todas essas explicações, por você ter feito lá o convite, falado que precisava corrigir tudo que eu falei. Eu fiquei muito feliz de você ter ido lá e falado e a gente estar tendo essa oportunidade agora aqui de aprender mais sobre a zeólita. Com certeza, depois de hoje, eu vou usar muito mais nos meus pacientes. Eu uso em casa, uso com os meus pais, uso para os meus filhos. E agora eu vou usar com mais segurança também para os meus pacientes. E vou fazer questão de ir lá te procurar no domingo. Você vai estar nos outros dias no congresso ou só no domingo? Se eu chego na sexta-feira, vou embora no domingo. Volto Então, para Natal. então Sim, eu sim, vou te eu estarei procurar. presente. Você vai estar com o Sim, stand lá? sim, sim. Temos os tantas, é o Cosmetic. Sim, Isso. sim, estaremos lá presentes. E eu fico à disposição também para a gente fazer quantas aulas você quiser, para a gente popular novamente o seu canal do YouTube. Eu estou aqui à disposição para eu puder ajudar também na divulgação e a reconstruir aí esse. Porque é ruim, né? A gente tem um trabalho todo de ajudar pessoas e aí vai e de repente o sistema te bota para fora. A É, gente vai, a gente não vai infelizmente. desistir, Eu, né? eu acho que eu vou colocar o canal em outro canto, tem no Rumble, só que o Rumble não pode assistir daqui do Brasil, a gente já sabe por quê. Mas, enfim, o futuro, com certeza, eu vou abrir de novo um outro canal, mas no momento estamos empenhados para fabricar a zeólita de novo como suplemento alimentar. Legal, isso vai ser um marco Você vai. que nós Quero ter lá no meu conseguimos. consultório esses suplementos aí. Eu vou Com querer ter lá no certeza. consultório para os meus pacientes poderem comprar já direto da fonte. Perfeito, perfeito. Eu agradeço demais a oportunidade de a gente fazer essa live. Admira a grandeza que você tem, porque um profissional de saúde convidar um naturopata para fazer uma live para a gente mostrar o nosso, digamos, o nosso lado é muito rico, sabe? É muito bom. Admiro você, agradeço muito a oportunidade e a vida que segue. Estou à disposição. A Então vamos, segunda-feira vamos segunda-feira. fazer essa próxima live e as pessoas podem até sugerir do que a gente deve falar. Então, Isso. estamos à disposição. Eu tenho vários temas, eólita, em relação a várias patologias, né, que podemos abordar. E você, com a visão médica, é muito importante, né? Eu, da visão da naturopatia, juntar essas informações e chegar num consenso a favor da saúde do cliente é maravilhoso. Eu falo que o meu canal eu criei porque o meu objetivo é ajudar as pessoas a melhorarem a qualidade de vida de forma natural e se livrarem um pouco da indústria farmacêutica. Então, assim, a zeólita só vem a contribuir
para o meu propósito ali, né? E aqui também, né? Mas, enfim, a gente pode fazer, e aí depois que se tiver que abrir um canal em outro lugar, eu abro também para falar junto com você. E a gente está aqui daqui para frente, vamos seguir nessa parceria para levar a qualidade de vida para as pessoas, né? muito bem. Muito. Fico muito feliz por isso. Ó, Zé Olita e o Maravilha. autismo. Ó. Quero que fale sobre o Zé Olita. É um tema muito legal para falar É, sobre o autismo, é, né? Precisa muito limpar sim, sim, metais, sim. né? A gente vai ter que falar, Sim, entrar sim. em terras meio inóspitas para falar sobre o autismo, sobre coisas que a gente não pode muito falar, mas a gente cria uma sigla. Os pacientes vão entender, as pessoas vão Sim, entender, sim. né? Ou Quando a a gente gente falar de cria um vocabulário oculto, né? Antes de dizer, ó, passado, quando a gente fala isso, é isso. Quando a gente é, fala isso, é... é isso aí. A gente só não pode falar o vocabulário na aula para a inteligência não entender, não aprender o que a gente está falando. Mas para quem sabe É ler, verdade. um pingo é letra e as pessoas vão entender, né? Obrigada, Thomas. Exatamente. Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, que também é maravilhoso. Muito obrigada, viu? Por essa Muito oportunidade. obrigado, Ingrid. Tudo de Até a bom. próxima, Até, segunda-feira, e a gente se vê até no domingo sexta. ou, Até né, sexta. sexta. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.